Oiê, tudo certo e resolvido? Tudo em ordem, tudo no controle. Eu sou Lizinha Conde e nós estamos aqui no canal da MEC Terapias. Tudo bem aí com você? Gratidão por você permitir que eu esteja aqui com você e você esteja aí do outro lado do vídeo, né? E que estejamos juntos. Ok, muito bem, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre sinais de alerta, tá? Então, assim, a gente vem aí nos vídeos contínuos, né? Sobre ser iluminado, sobre o farol, né? Da gente ser o farol que ilumina, né? A nossa vida, o nosso caminho e o caminho de tantas outras pessoas, certo? A gente veio aí também na questão do acreditar que somos seres divinos, saudáveis, né? Que tudo isso é muito importante, é o nosso sinal de mudança, né? E hoje a gente vai falar sobre a mudança do ser físico, não é? Então, assim, a gente também já veio falando sobre fases, né, do ser humano, né, que a gente falou sobre do bebê ao idoso, né? Mas hoje nós vamos falar mais atentamente sobre os emocionais da fase crítica do ser humano, certo? Que é a parte do adolescente, do jovem, que ele cria, né, o caminho dele do adulto, na juventude, na adolescência. Então, o que ele vive, certo? O que ele vê, o que ele é ensinado, o que é jogado no colo dele, né? Por que eu trouxe essa fase separadamente? Por conta da porcentagem muito alta do suicídio. Então, como vocês sabem, eu venho de um caminho, né, de vitimismo, de depressão suicida. Então, muita coisa vem na minha linha de tratamento referente ao suicídio. Então, pessoas que têm essa sensação, que têm esse desejo, certo? Então, elas são direcionadas, né, para o tratamento e a gente tem obtido resultados maravilhosos, certo? Mas por quê? Por conta da conexão de sentimentos. Ai, desculpa. Conexão de sentimentos, certo? Então, eu sou bem assustada, né? Conexão de sentimentos, né? Então, como eu venho de uma linha desse sentimento, hoje minha frequência, né, é diferenciada, mas por que eu agradeço todos os desafios que eu tive que enfrentar, que vivenciar na minha vida por quase 50 anos, certo? Porque hoje eu falo com propriedade, de igual para igual. Então, quando eu faço tratamento com moradores de rua, quando eu faço serviços voluntários, quando eu converso com alguma pessoa em desequilíbrio, e ela olha para mim e fala, não adianta você estar me ouvindo porque você não sabe o que eu estou passando, e eu olho para ela e falo, eu sei porque eu já estive aí, né? E se eu conseguir sair daí, estou aqui para te ajudar a sair também. Então, é esse o exemplo que Jesus Cristo veio nos ensinar. Podes fazer tudo o que faço e muito mais, através do exemplo, através da serenidade, da crença, certo? Da verdade, da tranquilidade da verdade, que é a partir do seu conhecer, se conhecer, né? Então, o jovem, né, o adolescente, o jovem, ele recebe tanta coisa no colo dele, além das mudanças físicas, que são mudanças radicais, né?
o corpo deixa de ser criança e inicia um caminho para o adulto, né? São mudanças radicais, assustam, já assustam, né? Já assustam. E aí tem o emocional, não é? Então, assim, eu vou começar, né, a construir, planejar, programar o meu caminho agora para a vida adulta. Então, do que eu preciso? Aí ele é ensinado de uma série de coisas, né? Do que pode e o que não pode. Não é nem o que não deve, né? É o que não pode. Certo? Então, assim, tem que ter uma profissão boa, tem que ganhar muito dinheiro, tem que ter uma boa casa, tem que ter carro do ano, tem que ter... chega uma determinada idade, tem que casar, tem que ser pai, tem que ser mãe, tem que construir, tem que fazer, tem que adquirir, tem que acumular. Né? E aí, fora o medo, o susto que ele tem da mudança do seu corpo físico, ele tem no colo dele jogado todas essas responsabilidades, né? E alguns seres que entram assim num estresse muito grave, crônico, uma depressão realmente crônica, a primeira coisa que ele pensa é: acabo com a minha vida e está resolvido, certo? Não preciso passar por isso, não preciso disso, não preciso sofrer isso, não preciso passar por isso, não é? Então, aí vem o desejo de tirar a vida, que é uma coisa maravilhosa, magnífica, preciosíssima, que é a nossa vida, certo? Só que existem pessoas, como eu, existem pessoas que chegam numa certa parte da jornada que se sente muito, muito pressionada e não vê a luz, não vê nem o túnel, que dirá a luz no fundo do túnel, certo? E aí tentam o suicídio. Muito bem. Então, quais são os sinais de alerta que um adulto pode perceber num jovem, num adolescente? Pode ser seu filho, pode ser seu sobrinho, seu vizinho, seu aluno, não é? Seu irmão, enfim, uma pessoa, um desconhecido, um colega de trabalho, não importa quem seja. Lembre, olhar com compaixão. O ser divino, o ser de luz, ele tem um olhar de compaixão. Ele não julga, ele não aponta, ele não culpa, ele simplesmente pensa no que eu posso ajudar, o que eu posso fazer para melhorar. Né? Existe aquele filme Corrente do Bem. Eu assisti ele há muitos anos atrás por conta do processo, né, do 3x3. Né? Maravilhoso. Mas hoje, como terapeuta quântica, eu vejo que aquela criança, olha quanta coisa ela fez externamente, quantos milhares de milhões de pessoas ela ajudou com uma atitude que ela compartilhou e foi multiplicada, para no final a mudança acontecer na casa dele, através da mãe, através da avó. E quando isso aconteceu, ele já não foi mais necessário. E então ele se foi daqui para outro espaço. Então hoje eu entendo assim: quando a gente completar a nossa missão pela qual nós viemos, que nós temos o benefício do esquecimento, mas nós viemos com uma missão. Quando a gente completar ela, independente de idade, espaço, onde você estiver, certo? Completou, muda-se de fase, muda-se de escola, muda-se de curso, né? E aí a gente pode tanto mudar de vida como mudar de espaço,
certo? Então, você que já assistiu ou não assistiu, certo? Corrente do Bem, assista novamente agora com um olhar quântico, com um olhar de compaixão, com um olhar da descoberta da missão daquela criança. Então, o ser divino que somos nós não temos idade, certo? Então, a gente pode completar nossa missão com alguns dias de vida, como com centenas de anos, né? Não importa. Importa é você completar a sua missão, né? Então, quais são os sinais de alerta? Os sinais de alerta é aquela coisa que ficou diferente. Então, aquela pessoa independente da idade, mas aqui nós estamos falando sobre jovens e adolescentes. Ele fica quieto, ele não quer compartilhar, ele não quer conversar, ele não quer estar no mesmo espaço, ele foge de reuniões, de presença de outras pessoas, ele se sente vigiado, ele se sente pressionado. Esses sintomas são sinais de alerta, né? E se é contínuo, o alerta ainda fica piscando a luzinha, né? Aí, muita gente acredita que é provisório, né? Ah, brigou com o coleguinha, não conseguiu tirar uma nota boa, brigou com o irmão. Precisamos ter atenção a esses sinais, a essas ações, né? O jovem, o adulto, a pessoa que fica trancada no seu quarto o dia todo. Aquele ser que não quer fazer higiene, aquele ser que não quer se alimentar, aquele ser que não ri com uma piada. É um alerta, é um sinal de alerta. E aí, qual a solução definitiva para uma situação provisória? É o acreditar que o caos, o problema, que a gente não tem problema, temos oportunidades de crescimento, né? Aquela guerra, aquela explosão de coisas horríveis que acontece, que vem no seu colo, ela não é duradoura e você não precisa arrastar ela pro resto da sua vida, daquele dia em diante. Você tem que olhar como uma coisa normal, uma situação diferente, normal, que acontece com você e com outros milhões de pessoas, e que o resultado depende da sua forma de receber essa diferença de atitude, essa diferença de ação, essa diferença de situação na sua vida, certo? Então, assim, para aqueles que já têm a independência da sua vida e para você adulto que tem um adolescente, um jovem próximo a você, não é? Aqui estamos dando algumas dicas, certo? Então, chegue na pessoa, ou você que está em depressão, certo? E olhe no espelho e entenda que isso é provisório. Ele é provisório, é uma ilusão, é um aprendizado, é um fortalecimento do seu emocional, porque você tem a ferramenta dentro de você para liberar tudo isso. Você já tem. Você não precisa procurar. Você já tem. Só acredite, se conecte, exteriorize e desapegue dessa ilusão que não faz parte da sua vida, porque a vida é maravilhosa, belíssima.
E quando estamos naquele estado emocional caído, perdemos muito, muito. Porque aquele momento que deixamos de sorrir, ele não volta mais. É como água no rio, corre. Ela não retorna. Certo? Então vamos nos atentar, nos perceber. E você que já faz parte desse movimento quântico, tanto da MEC Terapias como outro movimento, mas que você já se observa dentro desse novo padrão de ser de luz, observe ao seu lado, né? Seja um trabalhador da luz, né? Seja um farol que ilumina e leva o amparo, uma voz amiga, um ombro, um ouvido, sem julgamento, sem culpa, sem apontamento, sem condenação. Porque nem nós nos conhecemos plenamente. Então, não tem nexo, não tem o porquê julgarmos outras pessoas, porque nem sabemos quem somos, o que temos dentro do nosso emocional, certo? Então, assim, não julgue para não ser julgado, né? O amor incondicional, a compaixão, são os únicos sentimentos que trazem a paz, que trazem a liberdade, que curam feridas, que curam guerras, que curam conflitos, que curam desequilíbrios emocionais. Então, seja um farol, como esses semáforos, certo? Pare, olhe, como no trem, né? Na linha do trem. Pare, olhe, ouça. Mas não discuta. Ajude. Certo? Espalhe a sua luz. Clareie o mundo, o caminho daqueles que estão perdidos. E se você está com a sua luz fraquinha, acenda através da fé. Tenha fé e esperança e vá lá na frente do espelho e diga: sou um ser de luz, sou um ser perfeito, saudável, divino, feliz, livre. Sou capaz de fazer qualquer coisa que eu desejar para o meu bem-estar e o bem-estar de todos. Reflita. Entre nessa nova onda energética. Você só tem a ganhar. Eu sei que cansa, né? Às vezes enche o saco, aborrece, mas o resultado é a liberdade. E aí você valida dentro do seu coração a vitória. Beijo enorme no coração de todos vocês. Que Deus nos abençoe e que nos mostre o caminho para que possamos despertar e iluminar todos os corações que estão ao nosso redor, necessitando de esperança. O meu ser divino cumprimenta o seu ser divino. Até amanhã.